Bom, pessoal, nós vamos Então, começar a nossa reunião a partir de agora, do BH Toastmaster, Comunicação e Liderança na Prática. Nós vamos fazer um guia rápido da dinâmica de toda a reunião agora, vocês entenderam? A gente pede que o microfone seja desligado quando não estiver falando, mas a pausa a gente usa da língua de Libras, balançar das mãos, e o gramático do dia, ele vai passar para a gente uma palavra. A gente pede que, durante os discursos, as pessoas usem essa palavra no meio do seu discurso, a palavra do dia que vai ser falada para nós pelo gramaticista. Quando você for discursar, é interessante que você marque o fim de quem vai marcar o tempo, para ficar visível para você, porque tem o tempo, né, de cada discurso. Então, começa com verde, amarelo e vermelho. A gente tem esse tempo dos discursos porque tem uma votação e os melhores da noite ganham um certificado no final os mais bem votados ganham um certificado no final da nossa reunião. Sorria, a nossa reunião está sendo gravada. Interessante essa gravação da reunião, porque depois o Thiago passa para a gente essa gravação. É interessante, parece que a gente está assim, de frente do espelho falando, você vê você falando, é muito interessante para a gente cortar alguns erros, né, que a gente fez durante o discurso, uso exagerado de palavras desnecessárias, a naturalidade do discurso, como é que foi, é muito interessante as gravações, é como se fosse um espelho, muito, muito bom. E os convidados de hoje não são obrigados a falar, porque a gente tem primeiro os discursos preparados, depois temos o discurso de improviso. Mas o convidado sinta-se à vontade se quiser falar ou não. Mas, com certeza, normalmente, os convidados se empolgam, interessam, acham interessante a dinâmica, e praticamente todos sempre gostam de falar também. O discurso de improviso é rápido também, de 1 a 2 minutos. O Toastmaster, gente, internacional, organização educacional sem fins lucrativos, que ensina habilidade de falar em público, de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. É uma ONG americana. Está hoje em 150 países, em total mais ou menos 13.800 clubes no Brasil, no mundo todo, mais ou menos 272 mil membros. A missão do Toastmaster: capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. Missão dos clubes Toastmaster: oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior confiança e crescimento pessoal e profissional, né? Muita gente, igual eu também, uso muito na minha vida pessoal e profissional, me ajuda muito. A metodologia: o Toastmaster, antes, ele tinha 11 trilhas, mas diminuíram para 6 trilhas. Essas trilhas, aí você vai, procura aquela trilha que você mais se identifica com ela. Ah, eu tenho medo de falar em público, então você vai procurar uma das trilhas que te dá esse know-how de aprender, de perder a vergonha de falar em público. Ah, eu quero mais a questão de liderança. Então, são seis trilhas e você vai escolher uma delas, ou mais, aí depende de você, para você se aprofundar nela, para você desenvolver o que você está interessado, está mais interessado. Estratégias motivacionais. Desenvolva habilidade de comunicação eficaz e aprenda estratégia para construir conexões e compreender motivação, liderança e liderar grupos na realização de tarefas. Esta trilha se encerra com um projeto abrangente de construção de equipes, integrando as habilidades envolvidas ao longo da jornada, incluindo oratória. Essa aí é uma das trilhas, estratégias motivacionais, que você falou no começo. Estrutura da nossa reunião de hoje: 3 momentos principais. São os discursos preparados. Os discursos preparados, a gente prepara de uma reunião para outra. Nossa reunião, como é quinzenal, você tem 15 dias para você preparar o seu discurso de um tema livre, de interesse seu. Temos também, depois, os discursos preparados, desculpa, é um tempo maior de apresentação, de 5 a 7 minutos. A gente tem também o ice break, que é o primeiro discurso, normalmente, que a pessoa faz, que é se apresentando, quebrando o gelo. Esse discurso é de 4 a 5 minutos. Agora, os discursos preparados são de 5 a 7 minutos.
Depois, na outra dinâmica da reunião, a gente tem os discursos de improviso. Esse discurso é lançado um tema para a pessoa na hora para ela falar sobre ele. Então, ele é um desafio, é muito interessante o discurso de improviso. E ele é rapidinho, é de 1 a 2 minutos, no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos, prorrogado até 2,5. Por que esse tempo? Nós temos uma votação durante no final dos discursos para aqueles que foram melhores eleitos ganhem um certificado no final da reunião. E então o tempo é marcado por um cronometrista que ele vai marcando. Atingiu o tempo mínimo, é verde, está no meio do discurso amarelo, no final aparece o vermelho, aí se ele continuar, ele perde, né, a votação no final. E a gente tem também, depois, avaliações das pessoas que assumem a reunião do dia, do gramaticista, do contador de aspas, de usos desnecessários, né, então, aquele embromation, né? E nós vamos ter também relatórios de todos, nós vamos ter também as avaliações dos discursos preparados do dia, e no final de tudo nós vamos ter uma avaliação geral, vai ser feito por uma pessoa também que vai estar presente por nós hoje. Nosso Toastmaster da noite. O Toastmaster da noite é aquele que conduz a reunião durante todo o seu tempo, toda a sua dinâmica, de começar ao fim, que vai ser o Thiago Gavilanes. Beleza, Tarcísio, obrigado. Geralmente essa abertura quem faz é a nossa presidente, mas hoje ela não pôde estar com a gente. No Toastmaster a gente sempre improvisa, né, Tarcísio? Mesmo que de última hora, aqui ninguém corre, então muito obrigado, Tarcísio, por ter aceitado. E vamos lá. Essa semana foi uma semana muito corrida. Eu acabei não pensando num tema específico para a reunião. Sendo assim, estou repetindo um tema que eu trouxe recentemente, que é não tema. Uma reunião sem tema virou não tema, que é justamente uma provocação, porque aqui nós estamos num ambiente seguro, colaborativo e livre de julgamentos para que todos possam se jogar, igual a Letéia, uma amiga nossa, costuma falar. Toastmaster é um laboratório de oratória e liderança. Todos estão aqui para desenvolver, todos estão aqui para colaborar. O Tarcísio já adiantou, eu, como Toastmaster da noite, vou fazer a condução da reunião e as interações entre todos que vão participar, só que eu não vou fazer essa reunião sozinho. Nós temos algumas funções de apoio que são sempre exercidas por membros voluntários. E a primeira função que eu vou chamar para contar para a gente como que ela vai nos ajudar e nos desafiar no dia de hoje é a nossa gramaticista da noite, que é a Camila, lá do Clube Toastmaster Leão do Norte, vai desempenhar nessa noite. Camila, muito obrigado por ter aceitado de última hora. A tela é toda sua. Conta pra gente qual é a função do gramaticista. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu estou na função de gramática. E a minha função aqui, ela é bem simples. Eu vou observar o vocabulário de vocês, vou observar ali a gramática, vou ver se você está utilizando também a palavra tá, tô, tava, pra, pro, e também o uso do vocabulário. E no final da nossa reunião, eu vou passar um relatório com todos os pontos que eu vou tomar nota. Obrigada. Já aproveita e coloca o desafio para a gente. E hoje eu trouxe uma palavra da noite, que é ponderar. Essa palavra ela é um verbo do transitivo indireto, e ponderar significa examinar com atenção, pensar os argumentos ou refletir profundamente sobre algo antes de tomar uma decisão. Vou trazer agora um exemplo em uma frase. Antes de aceitar a proposta de emprego em outra cidade, ele precisou ponderar todos os impactos na rotina da família. Espero que vocês usem bastante a palavra e também no final da reunião eu vou estar anotando quem utilizou e a quantidade de vezes. Obrigada, pessoal. Obrigado, Camila. E toda vez que alguém usar a palavra do dia, ponderar, vamos dar um joinha em sinal que estamos com escuta ativa e para incentivar novos usos. E o desafio é que a gente não pondere antes de usar a palavra do dia. Usem à vontade. Essa é a intenção.
Bom, já me apresentei, Camila já se apresentou, na verdade apresentamos as funções, né? E agora nós vamos passar para as outras funções de apoio. E a primeira que eu vou chamar, quem vai desempenhar para a gente hoje, é o Paulo Eduardo, lá do São Paulo Toastmaster. Paulo, conta para a gente qual que é a função do timer, ou cronometrista, e como que você vai nos ajudar na reunião de hoje. Boa noite, pessoal. Na função de cronometrista, hoje, meu papel é garantir que todo mundo possa organizar o seu discurso nos tempos estipulados pelo Toastmasters. Então, para o discurso preparado, quando vocês estiverem em 5 minutos, eu vou levantar o verde, eu peguei um caderno adaptado aqui, gente. Para os 6, uma pasta amarela. E quando der 7 minutos, aí eu não tenho nada vermelho, esse roletom mesmo. E aí significa que vocês têm mais 30 segundos para finalizar o discurso. Então, 5, 6 e 7, beleza? Esse é o discurso preparado. Para os discursos de improviso, 1 minuto, verde, 1:30, amarelo e 2, vermelho. E para a avaliação, 2 minutos é verde, 2:30, amarelo e 3, vermelho. Obrigado, Paulo. Gostei do improviso aí, rapaz. É isso mesmo. Aqui a gente se vira nos 30. É isso. A próxima função que eu chamaria é da Nayá, que ainda não chegou, infelizmente, deve ter tido algum imprevisto, que é o accounter, ou contador de as. O contador de as, ele tem como função contar, quantificar, na verdade, as muletas, as palavras de preenchimento que não agregam para os nossos discursos, para as nossas falas, e que a gente acaba usando inconscientemente. É o então. Toda vez que dá aquele pequeno branco, a gente acaba recorrendo a essas palavras. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Um dos desafios aqui também é reduzir o uso dessas palavras, porque elas acabam deixando o nosso discurso, a nossa fala, um pouco, não pobre, mas elas podem prender a atenção para pontos que não era a nossa intenção. Alguém pode acabar fixando naquele tanto de que você fala e não presta mais atenção na sua mensagem. Então, essa é a função do accounter. Se a Nayá chegar a tempo, ela ainda vai exercer aqui para a gente. E, no final, apresenta um relatório com essa quantificação. A próxima função é do Tarcísio, é o Topics Master. Tarcísio, dá uma prévia aí da sua função para a gente, por favor. Como eu falei inicialmente, o Topic Master, ele vai apresentar as perguntas para o discurso de improviso. E, como a gente sempre fala, ele é muito desafiador, porque é apresentada aquela pergunta na hora e a pessoa tem que responder sobre ela, mas essa é uma parte muito interessante, né? Desenvolver a capacidade, né, de uma resposta rápida. Hoje, eu estou com 365 perguntas, então a pessoa vai escolher uma pergunta só, meio pequenininho, que é zero, vai ter que pôr uma luz aqui, que são 365, são 8 páginas, então são 365 perguntas. Então, você vai escolher uma pergunta só e vai falar sobre ela. E o tempo mínimo é de 1 minuto. Então, quando completar 1 minuto, vai aparecer uma bandeira verde. O Paulo vai levantar a bandeira verde. Depois de 1 minuto, depois com 1 minuto e meio, o Paulo vai levantar a bandeira amarela. Depois de 2 minutos, o Paulo vai levantar a bandeira vermelha, estourando até 2 minutos e 30. 31 já está fora da votação. Por quê? Esse tempo, o Paulo já falou, é para ter uma votação dos melhores discursos preparados, dos melhores discursos de improviso. Mas tem que estar no mínimo de tempo e no máximo de tempo para a pessoa ser votada, para no final os melhores votados receberem um certificado no final da reunião. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Thiago, devolvo a palavra para você, meu amigo. Obrigado, Tarcísio. Até daqui a pouco, onde você vai voltar com essas 365 perguntas para desafiar todo mundo aqui. A próxima função que seria apresentada é do avaliador geral. Infelizmente, o Kleber me mandou uma mensagem agora há pouco, ele teve um imprevisto no trabalho, não vai poder participar com a gente hoje. E de última hora a gente não conseguiu substituir. Mas o avaliador geral, ele, além de avaliar os avaliadores de discurso,
ele avalia todas as outras pessoas que exerceram alguma função durante a reunião. Um ponto muito importante e muito interessante na metodologia da Toastmaster International é que a gente sempre tem feedback do que a gente fez. Ó, eu falando tanto de agente, se a Nayá estivesse aqui, já ia começar a contar os agentes que eu estou falando. Nós sempre temos feedback das nossas falas, das nossas funções. A função desses feedbacks é sempre desenvolvimento. Aqui é pregado desenvolvimento constante. O feedback não é nunca para apontar erros, apontar falhas, mas sim para proporcionar o desenvolvimento constante. E a última função é minha mesmo, eu também estou desempenhando, que é de Zoom Master. Eu brinco que eu tinha que trocar isso aqui para Meet Master, porque a gente está reunindo no Google Meet, mas a maioria dos clubes acaba reunindo pelo Zoom, por isso que colocou Zoom Master. E a função do Zoom Master é abrir a sala, liberar a entrada dos nossos convidados, projetar os slides e garantir que a reunião ocorra da melhor maneira. É uma função que, se for bem executada, ninguém lembra que ela existe. Só que qualquer erro, todo mundo lembra que o Zoom Master cometeu algum erro. Espero que vocês não lembrem de mim hoje. Sem mais delongas, nós vamos para o primeiro momento da nossa reunião. Nós teríamos 2 discursos de improviso hoje. Como eu tive que assumir como Toastmaster do dia e a minha semana está muito corrida, eu acabei desistindo de discursar, mas graças a Deus nós temos o Paulo Eduardo para nos presentear hoje com um discurso preparado. Paulo é lá do São Paulo Toastmaster. É a primeira vez que ele está participando com a gente aqui. Espero que volte mais vezes. O Paulo está na trilha Influência Persuasiva, é uma das 6 trilhas disponíveis hoje no Pathways. O projeto do Paulo é um projeto de nível 1, que é escrevendo um discurso com propósito. O objetivo do projeto é que o membro aprenda ou revise métodos básicos para escrever um discurso com propósito definido e apresente um discurso bem organizado sobre qualquer tema. Só abrir um parênteses rapidinho para explicar, normalmente os projetos, até onde eu conheço dos projetos que eu já passei, eles não definem o tema, eles definem um objetivo que você tem que cumprir. O tema você escolhe, é livre, você só tem que adequar o seu discurso ao objetivo do seu projeto. É assim que funcionam os projetos dentro do Pathways. O avaliador do Paulo serei eu. O título: Estamos conectados demais? O Paulo vai ter de 5 a 7 minutos, e para ele não distrair com o tempo, pode ficar de olho em mim que eu vou marcar para você, Paulo. Então, Paulo Eduardo, estamos conectados demais? Estamos conectados demais. Paulo Eduardo, a tela é toda sua. Boa noite, Toastmasters de Belo Horizonte. Estou muito feliz de estar aqui nessa primeira reunião com vocês. Esse discurso se chama Estamos Conectados Demais, porque é algo que eu venho pensando muito e acho que todo mundo aqui também já se perguntou nos últimos tempos, nos últimos meses, se realmente nós estamos usando esses aparelhos aqui demais, não é mesmo? Vocês vão num restaurante, tá lá aquele casal, um olhando para o celular, o outro para o outro. Vocês vão no ônibus, no trabalho, as crianças na escola, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão vidradas nesses aparelhos. Vou começar esse discurso já trazendo um dado que me chamou muito a atenção na minha pesquisa. Vocês sabiam que o Brasil é um dos 10 países que mais usam celulares no mundo? Nós temos cerca de 195 países e estamos nesse top 10. E o brasileiro usa o celular, em média, 9 horas por dia. Pensando que a gente dorme de 7 a 8, mais da metade do tempo que a gente está acordado, a gente está no celular. Então, esse diagnóstico, essa observação dos meus amigos, das pessoas ao meu redor, de desconhecidos também, me fez pensar, e aqui eu já vou para a segunda parte do discurso, quais são as consequências desse uso exacerbado das telas? Não são poucas. Eu tenho certeza que vocês se veem de vez em quando, alguém pergunta alguma coisa para vocês, vocês estão no celular,
quê? O que é mesmo que você falou, fulano? Ou você está numa reunião, alguma coisa, você olha ali e você perde, porque a gente se foca demais. Tenho estudado também alguns vídeos muito bons, recomendo textos também do médico Drauzio Varella. Ele fala bastante sobre o impacto das telas na memória, na concentração, na nossa capacidade de prestar atenção. Por exemplo, se a gente quer ler um livro, não tá, parece que cada vez mais difícil a gente dedicar uma atenção àquilo, porque é muito mais fácil ficar no YouTube, né, rolando vídeo ali, aquele vídeo que engaja, que chama atenção. Esses algoritmos cada vez mais estão conseguindo capturar a nossa atenção desde pequenos, né? Se vocês convivem com crianças e adolescentes, vocês veem também que eles são parte desse movimento que eu estou tentando descrever aqui para vocês. Então, além desse uso muito elevado, nós temos essas consequências de dificuldade de focar, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de aprofundar no que é chato, entre aspas, né? Que é estudar uma coisa mais profunda, enfim. E isso tem mexido na química do nosso cérebro. Nós estamos ensinando o nosso cérebro que é melhor ou mais recompensador para ele ver um vídeo do YouTube ou rolar no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, enfim, cada um tem a sua rede de preferência. E estamos ficando pouco tolerantes ao tédio, ou a essa necessidade de atenção a temas mais complexos. Vou agora para a terceira parte do discurso, que já é uma certa conclusão. Então tá, né, Paulo? Você veio aqui, falou que a gente está usando o celular demais, falou dos problemas, e aí? O que a gente faz com isso? Né? O mundo é assim. O que a gente pode fazer? A gente pode ponderar, a gente pode refletir sobre esse uso. Vou dar um exemplo do que costumo fazer. Quando eu termino de trabalhar, geralmente 6h30, 7 horas da noite, eu deixo o celular de lado. Tiro da internet o celular, deixo de lado. E isso tem me feito tão bem, gente. Tem me feito tão bem. Eu consigo estar mais próximo da minha esposa, consigo ver uma série sem a segunda tela ali, né? Ou ver um jogo de futebol sem ficar rolando no celular. Consegui ler mais livros. Também, de vez em quando quero entrar no Instagram, por exemplo, em alguma outra rede social, pego o celular e me pergunto, mas por que mesmo que eu estou abrindo o Instagram essa hora? Faz sentido? Por quê? E geralmente é para passar o tempo, é por tédio e tal. E isso tem me ajudado também a fazer um uso mais intencional, um uso mais ponderado do celular. E também fico me perguntando qual é esse conteúdo que nós estamos consumindo. Pessoal, antes de entrar aqui nessa reunião, eu estava no Instagram, olha só, falei tudo isso e estava no Instagram antes de entrar aqui na reunião. E aí o algoritmo me colocou uma moça que está viralizando agora. Russa no Acre. A história é essa mesmo. Tem uma moça da Rússia que mora no Acre, aprendeu a falar português e fica fazendo piadas com o Acre e tal, que é muito improvável mesmo, uma pessoa russa no Brasil já é demais, no Acre ainda mais, né? E aí ela coloca lá, o Acre tem dinossauro, a bandeira do Brasil, faz um monte de piadas assim. Aí eu peguei aquilo e falei, gente, o que eu tô vendo essa russa que mora no Acre? O que eu tô fazendo nesse celular, sabe? Pelo amor de Deus. E aí desliguei, tirei dali, né? Mas esse exemplo é para explicar essa lógica por trás das redes, não é mesmo? Elas são construídas para aprenderem a gente ali mesmo. São pensadas por engenheiros, pessoas da área de software, desenvolvedores da maior capacidade, com salários altíssimos, para fazerem isso da forma mais eficiente possível. E conseguem bem demais. Então, é muito difícil resistir a esse movimento. Mas nós podemos e precisamos tentar fazer com que nós usemos o celular, nós usemos as redes, e não que nós sejamos usados por essas plataformas e por esses celulares. Concluo esse discurso, então, com essa reflexão, para que possamos ser mais ponderados e mais intencionais no uso desses aparelhos. Excelente discurso, Paulo. Parabéns. Cara, é a sua primeira trilha, a sua segunda? Como é que é? Conta aí pra gente. É a primeira. Eu entrei no Clube de São Paulo faz 2 meses, mais ou menos, e aí decidi conhecer outros clubes de maneira virtual também. Então, essa é a minha primeira reunião em outros clubes.
Cara, eu tô perguntando isso porque não parece que você tá em projeto nível 1, não, cara. Parece que você já tem uma bagagem aí em oratória. Ah, que bom. Eu acho Parabéns que tem a ver mesmo. com a minha profissão também. Eu sou jornalista, então eu Ah, uso bastante a fala. É, excelente. Mas a gente sempre tem a aprender, né? Mesmo a com gente já certeza. tendo uma bagagem, Coração acelerou acabamos aqui para aprendendo. começar. Sim, sempre, sempre. Agora nós vamos deixar um presente para o Paulo. Aqui todos podem deixar esse presente para o Paulo. Eu vou até colocar o link aqui também. Vocês podem tanto usar o QR Code quanto o link que eu vou colocar no chat. Aí podemos deixar com nossas palavras o que achamos do discurso do Paulo. O QR Code está na tela, o link está no chat. Você marca 1 minuto e meio para a gente, Paulo, por favor? Deu 1h30. Muito obrigado, Rose, pelas suas palavras aí também no chat. Muito bem, vamos seguindo então. Se alguém ainda estiver escrevendo, não tem problema, o link continua aberto, pode continuar escrevendo. Agora eu chamaria o Paulo como cronometrista, só que eu que marquei o tempo dele. Então, Paulo, você fez em 6 minutos e 21 segundos. Ficou dentro do tempo. Se tivéssemos uma votação hoje, você estaria apto à votação. Parabéns. Vamos agora para o segundo momento da nossa reunião e agora eu vou deixar a tela com o Tarcísio Gomes. Tarcísio, é contigo, pode desafiar a galera, a tela é toda sua. Obrigado, Thiago. Novamente, boa noite, meu. Boa noite, convidados. Prazer recebê-los aqui na nossa reunião. E parabenizando também o Paulo. Seu discurso foi excelente, Paulo. Igual o Paulo falou, ele é jornalista. Gente, a gente tem aqui, a gente aprende com várias profissões: jornalista, advogado, engenheiro, dentista. Tinha no nosso clube BH presencial, tinha dentista. É muito legal, são várias profissões. Todo mundo querendo atender, né, melhorar a oratória e liderança. Como o Thiago falou, eu vou ser o tabletop do dia. São os discursos de improviso, a gente chama de discurso desafiador, porque o tema é apresentado, né, em um momento da fala, e o tempo do discurso é, no mínimo, 1 minuto para ser votado, eleito, né, e estoura com 2 minutos, no máximo até 2h30. 2h31 a pessoa está fora, não vai ser votado, igual eu falei, os melhores votados vão, o melhor votado, o discurso preparado e o discurso proviso ganham um certificado no final da reunião. É interessante, que pode guardar certificado, apresentar até profissionalmente, tudo, muito interessante, ganhar certificado. Eu hoje estou com 365 perguntas, então eu vou escolher uma pessoa, ou ela vai se frutificar a fazer o discurso preparado, qualquer um de vocês, e falar para mim um número de 1 a 365, para começar com o primeiro discurso de improviso. A gente sempre chama um membro, porque o convidado não sabe como é que funciona a dinâmica, então normalmente a gente chama um membro para falar primeiro, aí os convidados vão ver como é que funciona essa dinâmica do discurso de improviso. Algum membro se habilita primeiro para falar um discurso preparado, de improviso? Eu Se, posso ir. Bora lá. quem, Pode ir. Quem falou? quem falou? Rose, A Rose, Rose. Rose. Muito bom. Rose, então, como já falei, de 1 a 365. Escolhe um número, por gentileza. 33. 33. Vou ter que iluminar aqui, porque está tão pequenininha a letra. 33. Rose, se você pudesse escolher um livro como leitura obrigatória para todos os alunos do ensino médio, qual livro você escolheria? Vou repetir a pergunta. Rose, se você pudesse escolher um livro com leitura obrigatória para todos os alunos do ensino médio, qual livro você escolheria? Rose, a palavra é toda sua, minha amiga. Vamos lá. Eu escolheria um livro que para mim foi muito importante, influenciou demais na minha escolha em termos de levar minha vida e profissionalmente também, né? É Médico de Homens e de Almas. É um livro que nos faz ter conhecimento do nosso psiquismo também e de como isso influencia a nossa alma, né? A nossa forma de ser.
É um livro muito reflexivo, mas ele é fácil de pegar, porque a gente começa e não dá vontade de parar. É um livro muito gostoso. Mas ele é profundo também, né? Mas é um livro que marca a vida da gente. Então, quem quiser, ainda só segundo grau, não. É para qualquer pessoa. Eu indico muito ele dentro do consultório também. E por falar, né? Pensando na reflexão, ponderando também com o discurso que eu ouvi, né? Eu trabalho muito com essa questão, eu sou especialista no estresse, na ansiedade. Então, essa questão hoje de celular está aí. Uma boa dica, largar o celular e ler esse livro. Inclusive, isso é uma das indicações que eu faço para a pessoa diminuir a ansiedade dela, né, à noite. Por favor, troque o celular pelos livros, né? Livros ou música, mas eu gosto muito do livro. O livro você vai lendo, você vai dando sono, ele facilita o sono, né? E outra coisa, né, que eu fiquei ponderando muito escutando a sua colocação, Paulo, é essa questão dos excessos, né? E dos exemplos que os pais passam para os filhos, porque muitas vezes eu vejo os pais mandando os filhos desligar o celular e eles são os primeiros a larga esse celular e ele lá na mãozinha dele. É impressionante isso. Está comendo na mesa, tomando café, almoçando, principalmente em restaurante. Falei, gente, antigamente a gente ia para restaurante e ia conversar. Agora não tem mais isso. Então vamos largar o celular. Pondera aí todo mundo um pouquinho, para todo mundo, isso é para todo mundo, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos, Rose. É mais uma psicóloga, né, gente, passando para a gente toda essa informação interessante. O livro, eu já vi falar desse livro, Rose, me interessa. Eu como livro, eu sou ainda mais que eu sou. Sensacional. Qual é o nome dele mesmo? Você falou? Médico de homens e de almas. Mestre de Homens e de Almas? Médico. Médicos, eu já vi falar desse livro. Isso. Médico de Homens e de Almas. Me interessa ler sim ainda. Todo mundo deveria ler esse livro, eu recomendo. Eu sou formado em História, então eu leio demais. Uhum. Antigamente, quando eu era adolescente e tudo, eu lia muito livros, romances, tudo, Machado de Assis, Pedro Lobato e tudo. Hoje, com formação de História, eu leio muito, não ficção, muito documentário, biografia. Mas então, a gente sabendo escolher a dedo, tem muita coisa boa para ler aí. Ele é um livro histórico mesmo, ele é um livro histórico. Sim. Como o Paulo falou, largar um pouco o celular e pegar o livro. Tem hora que é difícil mesmo, Paulo, é verdade. Mas eu estou conseguindo fazer isso também. Muito bom. Não posso falar muito aqui, senão eu falaria outras coisas a respeito disso, mas depois as outras oportunidades aí eu falo. Não tem história, né, Rosa? Você não pode ser votado. Tem gente que começa a falar, não para mais, não. Dá vontade de continuar, né? Não, sim. Então, assim, uma boa chance para você fazer um discurso preparado a próxima vez, que dá mais tempo. Pois é, isso que eu estou aqui pensando. A gente vai ser muito interessante, ainda mais você, como psicóloga, muito interessante, muito bom para nós. Posso colaborar. Muito obrigado. Agora eu vou escolher mais um membro. Vou aproveitar o Tiago, a vontade danada de falar, e pedir para ele escolher de 1 a 365, Tiago. Por gentileza, meu amigo. Essas perguntas, Tiago, eu extraí ela do próprio Toastmaster. A gente tinha essas 365 perguntas lá no nosso clube presencial. Não sei se você já viu esse calhamaço. Não, né? A gente tinha esse calhamaço lá no clube presencial. Tiago, então, de 1 a 365, por gentileza. 360. 360. Eu imprimi para ficar um pouco as páginas, ficou pequenininho. 360. O que alguém pode fazer para chamar nossa atenção? Repetindo, o que alguém pode fazer para chamar nossa atenção? Tiago, a palavra é sua. Acredito que muitas coisas acabam chamando nossa atenção. E trazendo até ao tema do discurso do Paulo, estamos até precisando, né, que chamem nossa atenção, principalmente quando estamos em reunião em família ou entre amigos. Já propus até em encontro com amigos, de todo mundo colocar o telefone no centro da mesa e o primeiro que pegasse o celular para olhar qualquer coisa ia ter que pagar uma rodada para todo mundo, porque o celular hoje em dia chama mais atenção do que
outras coisas. Infelizmente, concordo com o Paulo, temos que ponderar com relação ao uso das telas, não só celular. Eu sou uma pessoa que fico o dia inteiro na frente do computador, se não em casa, no trabalho. E se uma pessoa nos propor algo que atrai a nossa atenção, temos que nos deixar levar. E o que ela pode fazer para chamar a nossa atenção? Essa é uma pergunta de milhões. Acredito que várias coisas, mas no meu caso específico, se a pessoa propor alguma coisa que eu goste muito, chamar para tomar um café, chamar para tomar uma cerveja, chamar para bater perna à toa pela cidade, chamar para viajar, vai chamar minha atenção. Não sei se funcionaria para todos, mas para mim funcionaria. Devolvo para você, Tarcísio. Obrigado, Thiago. Eu acho que é por aí mesmo. Exemplo meu mesmo. Eu sempre procuro espelhar algumas pessoas, né, que a gente vê, né, que são cabeças e tudo, né, as pessoas que, felizmente, né, as que tocam. Aí eu pessoa várias pessoas que pegam o celular, fica abrindo aqueles vídeos, aqueles áudios ali, que é bobagem, o dia inteiro. Se souber usar, o celular eu acho que quase igual uma questão nuclear. Pode ser criada a bomba atômica ou pode ser usado para o bem. O celular também é a mesma coisa. Tem tanta coisa interessante na internet. Se você puder usar esse tempo, você está às 9 horas para usar para descobrir coisas novas, ainda é válido. Mas tem muita gente que a gente vê aí ficando, ouvindo áudio, vendo vídeos e tudo. Nossa, que perca de tempo. É por aí, Thiago. Ô, gente, agora está aberto para todos, para quem quiser escrever, membros, convidados, está aberto para qualquer um agora, quiser fazer o discurso de improviso. Já viram aí que é rapidinho, 1 minuto já pode. Camila é só a próxima, Tarcísio. Ó, Camila, muito bom, Camila. Camila, então, por favor, de 1 a 365, 30. 30. Acabei de fazer 30 anos. Vamos Opa, merece, velho. Uma data, uma luz aqui, está tão pequena essa letra. Camila, se você tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas, qual seria a sua mensagem? Repetindo, Camila, se você tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas, qual seria a sua mensagem? Camila, a palavra é toda sua, minha amiga. Bom, na minha opinião, eu acredito que eu pediria para esse grupo de pessoas estudar. E por que eu falo isso? Dando até eu como um exemplo, né? O estudo, ele é a única ferramenta que a gente tem que é capaz de mudar a nossa realidade. E eu acredito muito, muito nessa parte, muito forte, que o estudo, ele tem a capacidade de mudar a nossa realidade, de tirar de onde que a gente está e de colocar a gente numa posição melhor. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para qualquer grupo de pessoas, independente da idade, se for criança, se for adulto, porque nunca é tarde para a gente poder ir em busca dos nossos sonhos. E para as crianças que estão iniciando ali a trajetória, é importante que essas crianças elas estejam firmes na escola, que elas conheçam ali algo que chame a atenção delas, que elas já desde criança consigam ali ter a noção de qual o caminho que elas vão querer seguir. E para os adultos, muita gente ali acima dos 40 mais, né, 30 mais, acha que é muito tarde para a gente poder estudar, e não é. Eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, a gente dedicar aquilo que a gente gosta, e a partir disso também a gente pode transformar vidas, né? Tanto hoje que a gente está aqui nessa noite, e também a gente está estudando de alguma forma, a gente está aqui para poder melhorar algo na nossa vida. E se eu pudesse deixar essa mensagem, seria essa. Vamos estudar, pessoal. Obrigada. A gente que agradece, Camila. Além de ser uma questão estrutural, né, muitas famílias não têm base, então os filhos ficam perdidos, aí que acaba acontecendo. Sendo captado, né, pelo narcotráfico e tudo, isso é uma grande tristeza isso. Então, essa questão da educação, ela é importantíssima, né?
para a gente ter uma população que, pelo menos, tem um caminho a seguir. Igual eu falei, uma questão estrutural. Nem todos hoje têm essa oportunidade. Infelizmente, ainda a gente vê essas pessoas que estão desamparadas. Então, essa questão do estudo é muito importante. Com toda certeza, a educação é um dos pilares. Muito obrigado, Camila. Vamos para o próximo agora. Por favor, quem se manifesta para fazer um discurso de improviso, não sejam todos tão poderados, por favor. Está aberto para qualquer um. Paulo. Oh, muito bom, Paulo. Por favor, Paulo, de 1 a 365. 44. 44. Paulo, roubar para alimentar uma criança faminta é errado? Repetindo, roubar para alimentar uma criança faminta é errado? Palavra toda sua, Paulo. Tarcísio, desculpa, eu não entendi o início. Tá, eu sempre gosto de repetir, por causa disso mesmo. 40. Qual que você falou mesmo? 44. 44. Paulo, roubar Ah, roubar para alimentar uma criança faminta é errado? Deu para entender? perfeito. O bom do discurso de improviso é que te joga uma casca de banana dessa assim, né? Como é que faz para responder um negócio desse, hein, gente? Roubar para alimentar uma criança é errado? Moralmente, eu diria que não é errado, porque uma pessoa está passando fome, uma criança está passando fome, e é um motivo inicialmente digno você roubar para que essa pessoa deixe de passar fome. Afinal, nós estamos falando de um dos direitos mais básicos que um ser humano pode ter, que é o direito de se alimentar, não é mesmo? No entanto, nós vivemos em uma sociedade que estruturou regras e condutas e uma justiça que nem sempre é justa, nós sabemos, mas que nesse sistema, da forma como foi construído, isso não se pode fazer. Respondendo diretamente à pergunta, eu entendo que apesar da justiça e disso ser proibido, em alguns casos é sim correto fazer isso. Obrigado, Paulo. Essa é uma questão muito complicada, né, Paulo? É triste, né? Ver a pessoa passando fome. Eu faço questão de não largar comida nenhuma do meu prato na hora que eu almoço. A gente, quando tem algum pedinte na rua, se pede dinheiro, eu não dou. Dá para você pagar para mim um prato de comida, dá para você pagar para mim um salgado na mesma hora. Deixa eu contar, não dá para pensar duas vezes. Aí sim, a gente faz questão de pagar um prato de comida, um salgado que for ali, um sanduíche. Eu tive em Cuba duas vezes. Hoje o pessoal lá, 90% estão pobreza extrema, estão passando fome. Casal de conhecidos que eu conheci nas duas vezes que eu estive lá, vieram para o Brasil, vieram igual palitos, chegaram aqui. Então, essa questão da fome, e agora a gente viu também lá na guerra, lá na faixa de Gaza, né, o pessoal correndo atrás de alimentação ali, gente, é triste demais. Mas isso aí é uma questão, né, a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. Então, obrigado, Paulo. Muito bom a fala. Vamos passar para o próximo aí. Quem se habilita agora? Por favor. Se não aparecer, a gente escolhe, a gente aponta o dedo. Né, Tiago? Tá rindo. Aí, ó, a Rita vai Opa, saber. aí, legal. Ô, Rita, você já está sabendo a dinâmica de 1 a 365, por favor, minha amiga? Quantos minutos? Eu tô me perdi nos minutos. Ó, no mínimo 1 minuto, que aí Ah. você vai estar habilitado a ser votada, né? E estourando no máximo 2h30. 2h31 Ok. fica fora da votação, mas você fazendo 1 minuto, você já está habilitado a ser votada para ganhar o certificado. Se for melhor votada no final, para ganhar o certificado no final. Ou melhor, despacho improviso do dia. Tá bom, combinado. Eu escolho o número 19. 19. Número 19. Ó, essa aqui é grande a pergunta. 19. Se você, Rita, se você tivesse um amigo que falasse com você da mesma maneira que você às vezes fala consigo mesmo,
por quanto tempo você permitiria que essa pessoa fosse sua amiga? Essa aqui é bem grande, vou repetir novamente. Rita, se você tivesse um amigo que falasse com você da mesma maneira que você às vezes fala consigo mesmo, por quanto tempo você permitiria que essa pessoa fosse sua amiga? Rita, deu para entender? Deu sim, deu Tá. sim. A palavra é toda sua, Rita. Tá bom. Eu diria que eu permitiria que esse amigo ficasse na minha vida para sempre, porque eu procuro ser muito cuidadosa com as palavras, com as pessoas. Eu costumo tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. E, claro, sempre ponderando muito as palavras. Eu diria que, às vezes, nem sempre sou tão gentil comigo como eu gostaria. Às vezes, sou muito crítica comigo, mas também entendo que tem um lado positivo. Eu sempre tento ver o copo meio cheio. Quando, às vezes, eu sou mais crítica comigo, eu vejo ali que é um ponto de melhoria. Então, eu tenho muito cuidado com as palavras comigo também, com os pensamentos, do tipo, onde eu posso melhorar, por que tal pessoa trouxe o que eu não gostei de ouvir, o que eu levei que não foi tão gentil, que eu trouxe esse retorno que não foi tão positivo, mas eu sempre, como muito cuidado eu tenho com o outro, eu tento ter comigo também. Então, eu acho que eu gostaria de ter uma Rita na minha vida para sempre. Muito obrigado, Rita. É verdade. Essa pessoa, né? E ela, as coisas da mesma forma que a gente, né? Há essa sinergia, a gente sempre gosta de se comparar com os melhores, né? Para desenvolver, né? Cada vez mais da melhor maneira possível. É por aí, né? A gente tem que procurar um parceiro que pensa que, né? Olha para a mesma direção. É muito importante, a gente sempre procura fazer isso. Exato. Gente, agora tem o Ednei e Elisa. Ednei e Elisa, vocês se interessam em fazer o discurso de improviso? Já sabem como funciona a dinâmica? Pessoal, Ednei, tudo bem? Eu até mandei a mensagem aqui no chat, que eu fiz um procedimento no dentista, estou até inchadinha aqui, e eu não estou podendo falar muito, não, mas as próximas, tô até torta, mas nas próximas, com certeza, eu vou querer participar, assim, gostei muito do grupo e muito da dinâmica, tá bom? tá. Então hoje você não vai querer falar, não vai querer falar, não? Não, tá? Obrigada. Tá, tranquilo. Então, para finalizar, né? Ednei, você quer falar, Ednei? Ô, Tarcísio, na verdade, assim, eu queria conhecer, gostei muito do grupo, né? Eu realmente entrei, foi essa semana que eu entrei no grupo, uma pesquisa, é algo que eu preciso desenvolver mesmo, essa comunicação. Essa questão do improviso, principalmente, que aí realmente eu fico mais travado, assim. Eu gostaria de arriscar, mas, assim, a expectativa, enfim, não crio muita expectativa, porque é onde eu Não, travo mesmo. não, A minha maior dificuldade seria essa parte de improvisação. Eu gosto de fazer tudo muito preparado, assim, mesmo preparando, eu tenho dificuldade. Então, no improviso, enfim, vamos lá. não, tranquilo. No começo é assim mesmo, eu também passei por isso no começo, isso é mais que normal. E o discurso de improviso é no mínimo 1 minuto, é super rápido também. É isso aí, é se voluntariar e tocar o barco para aprender e usar, né, das mensagens do nosso clube. Vamos Ô, arriscar. então você já está sabendo, né, que nós dinâmica de 1 a 365, por favor, Mas Ednei. o 33 foi, né? Então, vamos colocar o número pequeno, 5. Qual? 5. 5. Ednei, que lição de vida você aprendeu de maneira mais difícil? Até boa essa pergunta, tranquilo. Ednei, que lição de vida você aprendeu da maneira mais difícil? A palavra é toda sua, Ednei. Não, na verdade, assim, é fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Que foram, no decorrer da vida, são tantas missões, tantas questões que a gente tem que lidar, né? Eu acho que uma missão muito complicada, assim, que eu tive que lidar e aprender
ser pai antes de ser pai, né? Só explicando, né? Minha esposa estava grávida e eu acabei entrando numa situação que eu tive que adotar uma criança, né? Na verdade, que pegar a guarda de uma criança ou ela iria para um abrigo. Então, eu pensando ali como que eu seria um pai, como que é ser um pai, eu tive que pegar essa criança e aprender tudo assim, de última hora, me desenvolver ali, e minha esposa ainda ali no 7º, 8º mês. Então, aquilo ali foi um aprendizado, né? E quando minha filha realmente veio a nascer, né, eu já estava mais ou menos preparado, já tinha passado várias dificuldades ali com uma criança de 2 anos, né? Então, acredito que essa realmente foi uma questão que tive que desenvolver bem. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Tarcísio, imagina se ele não travasse no improviso, hein? Eu acho que eu estava fazendo hora com a cara da gente, viu, Thiago? Muito bom, viu, Dinei? Falou muito bem. Quem nunca passou? Na verdade, foi uma realidade, então acaba ficando mais fácil, né? Não precisa. É só contar uma história real, então facilitou um pouquinho, assim. Mas foi fácil não, tá, gente? Com certeza. Quem nunca aprendeu, né, de maneira mais difícil? Todos nós. Eu também já aprendi. Eu aprendi quando meu pai faleceu com câncer de pulmão. Eu só via falar, a pessoa faleceu lá, a pessoa faleceu não sei aonde. Beleza. Mas quando faleceu um de casa, que faleceu meu pai, eu até então achava que era imortal. Aí sim, aí a ficha caiu. Foi uma das situações também que eu aprendi. E outra, só fazendo um paro com o que você falou aí, eu também tenho uma filha, a minha filha nasceu de 6 meses, a minha mulher deu eclâmpsia, ela nasceu com 1 quilo, ela nasceu com 1,1 kg, e cara, depois foi para 900 gramas, nasce com muito líquido e tudo. E foram 60 dias de UTI neonatal também, graças a Deus, hoje está pingando aí com 29 anos, está maior que a mãe dela, então, só contar 2 casos rapidinho, mas todo mundo já passou a situação na vida, e a gente, com a situação difícil que a gente passa, a gente é um aprendizado, a gente vai, né, desenvolvendo e começando a ver a vida com outros olhares. Igual imagina, a idade que eu tenho hoje, eu estou brincando com um colega que a gente corre à noite, a idade que a gente tem hoje, se a gente tiver a experiência que a gente tem, se eu tivesse com 20 anos, eu acho que mudava até o destino da humanidade. Mas é isso aí, viu, Ginei? Muito bom. Você conversou muito bem. Ô, Thiago, então eu acho que por hoje tá bom, né? Agora nós finalizamos os discursos preparados e eu devolvo a palavra para você, Thiago. Obrigado. Tarcísio, você sempre desafiando a gente, e, como disse o Paulo, né, jogando uma casca de banana para a gente escorregar. Sempre muito interessante os temas que você traz. Parabéns. Agora vamos ver se a gente fizer desse 365, hein? Tem muito tema aí pela frente. Agora o Paulo vai contar para a gente como foram os tempos, quem está apto. Paulo, ela é toda sua. Obrigado, Tiago. Bem, todos os discursos de improviso estiveram dentro do tempo, todos superaram 1 minuto e todos estiveram abaixo de 2:30. Então, temos da Rose, do Tiago, da Camila, do Paulo, da Rita, do Ednei, e na próxima vão ter da Elisa, hein, Elisa? Beleza, muito bem, todos aptos, então memorizem aquele que, na sua opinião, fez o melhor discurso. Daqui a pouco vamos votar. Enquanto isto, vamos para o terceiro momento da reunião. Deixa eu pôr um cachorro que está no meu colo aqui no sofá, porque eu vou dar um feedback para o Paulo. Nesse terceiro momento, nós temos avaliações e relatórios, e a gente começa com o feedback dos oradores. Todo membro que faz um discurso preparado, na mesma reunião, ele tem o feedback daquele discurso. Então, eu hoje vou avaliar o discurso do Paulo, cujo título Estamos Conectados Demais. Vou ter de 2 a 3 minutos. Bom, primeiro agradecer, Paulo, sua disponibilidade de vir discursar aqui com a gente. O PH ainda não tem
membros suficientes para rodar a agenda toda semana. O Paulo, ele está na mesma trilha que eu comecei há pouco tempo, Influência Persuasiva. O projeto dele foi escrever um discurso com propósito. É um projeto de nível 1 e não parece que o Paulo está no nível 1. Bom, começando com o propósito do seu projeto. Você cumpriu com louvor, ficou muito claro o propósito do seu discurso. Outros pontos que eu acho que você mandou muito bem. O enquadramento estava ótimo. Tem muita... eu, por exemplo, acho que eu estou fora do enquadramento, mas tem muita gente que vai discursar online e esquece do enquadramento. Às vezes põe o notebook de lado, um monitor grande na frente e usa a câmera do notebook. Então, assim, fica um negócio esquisito. Você está com um enquadramento ótimo, você está bem centralizado. Uma coisa muito interessante. Depois você até explicou o porquê, cara. Jornalista, né? Jornalista não faz discurso, qualquer discurso. Então, eu já tinha notado isso, que foi muito interessante, que você trouxe dados. Quando a gente traz dados para o discurso, a gente ganha confiança, gera mais conexão. Apesar do online limitar a gente um pouco no espaço que a gente tem aqui, você gesticulou muito bem, porque num discurso o corpo também fala. E você não exagerou na gesticulação, porque quando é demais também, acaba tirando a atenção da mensagem que você quer transmitir, a pessoa começa a prestar atenção na sua mão, nos seus gestos e tudo mais. Então, nisso você mandou muito bem também. Outra coisa que é um desafio grande para muita gente, e eu me coloco nessa, é a questão da variação vocal. E, para mim, o ponto interessante da variação vocal é que não precisa ter uma variação grande, do tipo, a pessoa está falando baixinho e, de repente, ela fala alto demais. Ou então, a pessoa está falando lento e, de repente, começa a falar muito rápido. Não precisa ter uma variação gigante, assim, tão perceptível. Mas, em contrapartida, aquele discurso, aquela fala monótona, sempre o mesmo tom, sempre o mesmo ritmo, ela acaba dispersando a atenção das pessoas. E você usa isso muito bem. São variações sutis, mas que quebram essa monotonia do seu discurso. Outra coisa que você mandou muito bem também é que você trouxe exemplos. Assim como os dados, os exemplos conectam demais. Parabéns nesses pontos. Dois pontos que eu acho que você pode querer melhorar se você fosse desafiar novamente a fazer discurso online, participar online de outros clubes. Primeiro, é tentar melhorar a qualidade da imagem. Eu não sei se você está usando a câmera do notebook, mas se você tiver a oportunidade de usar uma webcam com uma resolução melhor, isso ficaria interessante. Não está ruim, mas eu acho que você poderia melhorar isso. E outra coisa é tentar discursar de pé. Por mais que você tenha se colocado bem na frente da câmera, gesticulado bem, quando a gente está em pé, a gente acaba tendo uma presença melhor. E eu aqui falando a gente, eu estou com esse negócio na cabeça, eu vou corrigir isso. Então, são dois pontos que, na minha opinião, você pode querer trabalhar. E o único desafio que eu vou trazer para você já tentar aplicar no próximo discurso. Eu não sei se presencial você costuma fazer isso também. Mas isso é uma coisa que também é comum, muita gente acaba utilizando. Em alguns momentos, você olhou para cima. Isso acaba sendo uma muleta também. Além das palavras de preenchimento que a gente tem que evitar, e eu falando a gente de novo, temos que evitar as palavras de preenchimento, as muletas. Existem muletas físicas também. No discurso presencial, tem gente que fica cruzando a perna, fica levantando o pé, coça a orelha. E no online tem outros tipos de muleta. Uma muito comum é essa, olhar para cima, olhar para os lados. Então, evitar isso. Depois, a hora que eu publicar a gravação lá no YouTube, eu vou te avisar. Recomendo que você assista para você poder
tentar identificar esses momentos. Foram poucos, nada assim, nossa, você olhou demais para cima. Não, mas em alguns momentos foi perceptível isso e pareceu que era uma muleta, que você estava usando isso para pensar. No mais, mandou muito bem, você está de parabéns, eu acho que você está no caminho certo, você vai desenvolver muito mais do que você já consegue desempenhar hoje, você pode ter certeza disso. Aqui é uma metodologia incrível, vemos mudanças muito grandes, assim, pessoas que chegam tremendo, e nós temos um caso, eu sou membro do Brasil Toshimasa também, nós temos um caso recente, foi até minha mentorada, ela tremia, ela não conseguia discursar. Hoje em dia, ela dá consultoria de oratória, e ela fez uma trilha só, por enquanto. Então, assim, a evolução é muito grande. Você já chegou com bagagem? Pode ter certeza que vai muito longe. Parabéns, sinta-se em casa, volte sempre e muito obrigado. Eu ia devolver a palavra para outra pessoa, mas sou eu mesmo. Mas eu já vou te chamar, Paulo. Eu acredito que eu estourei o meu tempo. Conta aí para mim. O que eu fiz aí de... É verdade, Thiago, você passou do seu tempo, deu mais ou menos 5 minutos essa fala, mas eu quero agradecer muito a esses seus comentários, eu fui tomando nota aqui das coisas, é muito bom mesmo. Eu não tinha noção de que eu olhava para cima, e você falou de coçar a orelha, isso eu já vi que eu faço, é interessante ver isso, porque a gente passa a ter consciência e tentar melhorar nas próximas, isso é muito bom. Exatamente. E no discurso de improviso, você olhou para cima também, depois você assiste para você ver. Mas, assim, é normal, tá? É coisa que a gente faz involuntariamente, às vezes. Só que quando vamos tomando consciência, dá para reduzir, às vezes até eliminar essas muletas. Vamos seguindo. Agora é aquele momento de votar no melhor discurso de improviso. Eu vou jogar o link também no chat. Todos podem votar, visitantes também devem votar. Pronto, o QR Code está na tela, o link está no chat. Aqui é rapidinho, é uma votação só. Vamos votar, gente, está dando empate. Vamos votar para desempatar isso. Ih, votou de novo. Faltam 2 votos, quem não votou, vota aí. Muito bem, vamos lá, vamos seguir, daqui a pouco ficamos sabendo, eu tenho que parar com esse agente, gente. Daqui a pouco ficaremos sabendo quem foi o melhor da noite. Enquanto isso, eu vou chamar a nossa gramaticista. Camila, conta pra gente o que você percebeu ao longo dessa noite. Não pondere nos seus comentários, nas suas colocações. Todo mundo está aqui para aprender. Ela é toda sua. Então vamos lá, né, pessoal? Iniciando pelo Paulo. Paulo conseguiu prender minha atenção do início ao fim. Fiquei muito surpreendida, até por ele estar na primeira trilha, e eu também estou na primeira trilha, e ele está muito avançado. Então, assim, foi até difícil para mim avaliar ele, o tanto que ele estava prendendo a minha atenção com o tema dele. Eu tive que reparar bastante para poder tentar pegar ali algum deslize que ele deu, que foram muito poucos. Ele utilizou as vírgulas ali de uma maneira com que fizesse com que ele tivesse uma pausa, um tempo para ele poder respirar, e isso foi excelente, porque na maioria das vezes, o que a gente faz, né? A gente atropela as palavras, ainda mais quando a gente está no início, ele não. Ele usou a vírgula no momento correto, o tempo certo dele respirar e iniciar um outro tema. Então, eu achei isso fantástico na apresentação do Paulo. Muito parabéns, viu, Paulo? Um outro ponto, ele falou, que eu até anotei aqui, ele falou desde pequeno, seria desde pequenos, né, a frase. Então, faltou somente um S ali, mas passou ali, quase que não deu para perceber. Ele também utilizou a palavra para fazer isso, seria para fazerem isso. Mas, assim, foi sensacional. Paulo, muito parabéns, viu? A gente que conhece a trilha, por ser o seu segundo discurso, está muito bom, está muito avançado, foi excelente, e repito meus parabéns. E ele também utilizou a palavra ponderar, utilizou 2 vezes, eu achei sensacional, coube muito bem na frase, e ficou excelente, muito bem casado a palavra ponderar. A Rose também utilizou por 2 vezes a palavra ponderar, e a Rita também utilizou. Parabéns, pessoal, pela apresentação aqui da noite. Obrigada.
Obrigado, Camila. Assumiu esse desafio de última hora. Toastmaster é assim, pessoal, se joga mesmo. E até comentando para o pessoal que é convidado, né? Eu iniciei minha trilha aí em março, e sempre que tinha um discurso de improviso, dava um gelo na barriga, eu falei assim, eu não vou, eu não quero ir. E hoje eu faço com frio na barriga, mas eu faço, e cada vez com menos frio, e a gente está indo, viu, pessoal? Aqui é um ambiente muito seguro, e pode sempre contar com a gente. A gente está aqui para aprender juntos. Quando eu comecei no Brasília, em 2023, nós tínhamos um auditório fixo lá na UNB. E é auditório mesmo, daqueles com os assentos elevados. Então, você fica lá na frente, todo mundo olhando para você. Nossa, eu tremi igual vara verde. Meu ice break, nossa senhora, eu não sei nem como é que eu consegui terminar. Eu suava, eu tremia. Só que com o tempo a gente vai acostumando. O medo, a gente perde totalmente o medo? Não, o medo continua. Mas a gente vai com medo mesmo. A gente vai ganhar mais coragem, né? Exatamente. Vou falar uma coisa para encorajar os novos também, Tiago, Camila. Você falou essa parte que às vezes a gente atropela, a gente não dá pausa, né? Quando eu fiz o primeiro discurso lá no Clube em São Paulo, eles falaram isso, que eu falava rápido demais, que eu estava atropelando demais. E eu não sabia que eu fazia isso. E agora eu passei a tentar fazer conscientemente essas pausas também durante as falas. Eu fiz agora. Mas era algo que eu não fazia. Isso de uma reunião para outra. Então, assim, o aprendizado é muito muito rápido aqui no grupo. É muito legal isso. Eu também, no meu primeiro discurso, todo final de frase eu usava né. E depois eu assisti a reunião e falei assim, gente, não é possível que eu tô falando esse tanto de né. E aí agora eu faço, mas eu faço consciente. Quando eu faço, eu percebo que eu tô fazendo e já volto para poder corrigir. É incrível. É isso mesmo. O resultado é rápido, muito rápido. Eu queria até compartilhar uma experiência minha em relação à fala. Eu apresentando um curso de pós-graduação, né? Estudei muito, até para falar de circulação corpórea, extracorpórea, enfim. E no meio lá da minha apresentação, a professora parou. Nossa, eu quase morri, porque eu queria enfiar na cabeça no chão. Ela falou, não, para. Tá igual uma metralhadora. Tá igual uma metralhadora. Não, para. Tá igual uma metralhadora. Começa de novo, porque não tem ninguém entendendo nada. Aí voltou para a sala e perguntou, gente, vocês entenderam o que falou? Aí todo mundo, não. Aí você já imagina a situação. Então, eu acho que por isso que vem agregar, assim, né, o Toastmaster, né, até melhorar nesse aspecto também. É muito bom. Pode vir, Ednei. Vem pro clube. Vamos saber agora quem Obrigado, foi Camila. o melhor ou a melhor da noite no discurso de improviso. Normalmente, quando temos mais discursos preparados, mais discursos de avaliação, nós votamos para essas categorias também. Hoje, votamos só para discurso de improviso. Vamos saber quem foi, quem será, rufem os tambores. E deu um empate. Camila Rodrigues e Rita Venturado. Parabéns, mandaram muito bem. Chegou chegando, hein, Rita? Parabéns, depois eu vou mandar esse certificado para vocês. Muito obrigada, que delícia. Pessoal, eu só fiquei com uma dúvida, eu não sei se é aqui com vocês. Eu posso participar de todas as reuniões? Toda semana tem reunião? Eu posso participar de qualquer clube que eu queira? Pode sim. O BH, as reuniões são quinzenais. Sim, eu vi. A maioria dos clubes são, mas cada clube tem um dia, um horário específico. Tá. Mas, por exemplo, o Brasília, que é o outro clube que eu faço parte, nós fazíamos reuniões de manhã. Alguns membros nossos começaram a ter dificuldade com sábado, então hoje nós fazemos no primeiro sábado do mês, a gente continua mantendo a reunião híbrida, de 10 a meio-dia, e na terceira segunda-feira a gente faz à noite, nesse mesmo horário do Brasília, de 7h30 às 21h. Inclusive, segunda-feira tem reunião. Se quiser participar, muito bem-vinda. Todos muito bem-vindos. E é sempre esse mesmo estilo, né, Tiago? Com essas mesmas dinâmicas. Sim. Cada clube tem uma certa autonomia, cada clube acaba tendo sua cara, assim, mas basicamente é isso. São discursos preparados, discursos de improviso e relatórios e avaliações.
A metodologia é em cima disso. Eu vou dar sequência aqui, gente, só para encerrar a nossa apresentação, e depois a gente tem a noite inteira aí para bater papo. É só continuar aqui. Uma coisa que nós começamos a fazer é responder no final de toda reunião algumas perguntas que recebemos no dia a dia, principalmente o nosso vice-presidente de afiliação, que tem contato maior com os visitantes, que tem interesse de se tornar membros, ele acaba recebendo muita pergunta, estamos trazendo para responder aqui. Inclusive, criei até uma playlist lá no nosso canal do YouTube, já tem 3 cortes de reuniões lá com algumas perguntas. E hoje eu trouxe mais algumas. A primeira delas cabe muito bem na questão do Paulo Eduardo. Aí o cara chegou já com uma certa experiência e está aqui no Toastmaster. Tem muita gente que tem essa dúvida, se é adequado para quem já tem alguma experiência ou se é voltado apenas para iniciantes. A missão geral da Toastmaster é capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes, independente do ponto de partida. São 6 trilhas distintas e dentro de cada trilha, o membro tem uma certa flexibilidade. Existem discursos obrigatórios, projetos obrigatórios, que todo mundo tem que cumprir, só que a partir do nível 3, temos também projetos optativos. Então, o membro pode adequar a sua trilha à sua necessidade. Mesmo pessoas que já têm alguma bagagem, pode ter certeza, vão se desenvolver muito no Toastmaster, porque aqui é um grande laboratório. E os membros, tanto os iniciantes quanto os experientes, participam das mesmas reuniões, do jeito que está acontecendo aqui. Isso torna o ambiente simultaneamente desafiador e acolhedor. Outra pergunta tem a ver com o nosso feedback. Como que funciona o sistema de feedback no programa da Toastmaster? Quem avalia e com base em quê? Nas reuniões, tudo é avaliado. Igual vocês viram, o Paulo discursou, eu dei o feedback específico para o discurso do Paulo. Eu fui o Toastmaster da noite, a Camila foi a gramaticista, o Tarcísio foi o Topics Master. Nós seríamos avaliados pelo avaliador geral. E o avaliador do Paulo, que fui eu, também teria sido avaliado pelo avaliador geral se estivesse presente na reunião. Então, todo mundo que participa tem um feedback pontual. O avaliador designado para o discurso preparado, ele fornece o feedback com base nos objetivos do projeto trabalhado, não só em critérios subjetivos. Tem um pouco de subjetividade? Tem, igual eu falei com o Paulo. Na minha opinião, você pode trabalhar esses e esses pontos. Só que eu tenho que deixar claro para ele se ele cumpriu com o objetivo do projeto, se não cumpriu, o que faltou para cumprir, quais foram os pontos que ele mandou muito bem. Tenho que sugerir alguns pontos de melhoria e deixar um desafio. Sempre a gente tem um desafio para já aplicar no próximo discurso. E a gente sempre tenta equilibrar pontos fortes e oportunidades de melhoria, porque todo mundo aqui está com um objetivo só, se desenvolver. Cada um com seu objetivo específico, mas o desenvolvimento é geral. Mais uma pergunta. Além de desenvolver habilidades de comunicação e liderança, os clubes também oferecem oportunidade de networking? É outra parte muito interessante dos clubes. O BH, por enquanto, como a gente ainda está em período de oficialização do clube, então estamos correndo atrás da quantidade mínima de membros para oficializar o clube, nós ainda estamos só online. Mas a intenção é que futuramente passe a ser híbrido, igual a maioria dos clubes hoje em dia são. Alguns ainda são só online, só que a maioria hoje é híbrida. E as reuniões, quando a gente participa presencial, mesmo que a gente não tenha a intenção exclusiva de fazer o network acontece. Nós temos funções rotativas de avaliação, de apresentação, e isso cria interações reais e recorrentes. O network vai acontecer como consequência dessa prática conjunta. E, além disso, a maioria dos clubes acaba tendo happy hour e confraternizações. Agora nós vamos ter uma confraternização nacional, que vai ser agora dia 30 de maio, março já passou, vai ser lá em São Paulo. Então, existe sim um network, e não só com os clubes do Brasil, com os membros do nosso clube ou com os clubes do Brasil. Isso é com os clubes do mundo inteiro. Nós temos aqui no Brasília membros que participam de clubes fora do Brasil. Tem uma membro que participa de clube da China, que ela quer treinar mandarim. Tem 2 outras que participam de um clube do BRICS, que reúne países do BRICS. Então, tem esse network mundial. É sensacional isso também. E essa é uma pergunta que a gente vem respondendo todas as reuniões, que é uma dúvida principal de todo mundo. Qual que é o investimento para a afiliação? A Toastmaster, ela é sem fins lucrativos, mas ela tem alguns custos que ela precisa cobrir, então a gente tem sim um investimento a ser feito. A afiliação, para você se manter como membro de um clube Toastmaster, independente do clube, é de $60 por semestre. Hoje dá em torno de 300 e poucos reais. Se a gente comparar isso com qualquer curso de oratória ou qualquer curso de liderança, o investimento é muito baixo pelo tanto de benefício que a gente tem. Principalmente, presencia a metodologia funcionando, a gente presencia as transformações acontecendo.
estou desde 2023 e eu já vi muita gente mudando até de profissão por conta das habilidades que desenvolveu no Toshimasa. Além dessa semestralidade, para novos membros é cobrada uma taxa de $25, que é de matrícula. Se vocês forem no site da Toshimasa, ela fala taxa única. Só que essa taxa, ela é única por trilha que iniciamos. Você paga a primeira vez, você pode escolher sua primeira trilha. Se você quiser começar uma segunda trilha, coisa que eu já fiz, aí essa taxa ela é cobrada de novo, entendeu? Quanto tempo para concluir uma trilha? Vai depender principalmente do seu ritmo. Normalmente, em torno de 1 ano e meio. São, no mínimo, 15 projetos que você tem que realizar. O que eu tenho observado é, em média, 1 ano e meio. Só que vai do ritmo da pessoa. Eu já vi membro concluir em 6 meses. Consegue fazer tudo discursando só no seu clube? Não. Aí, nesse caso, a pessoa tem que recorrer a discurso em outros clubes também, por causa de disponibilidade de agenda. Mas isso tem o vice-presidente de educação que vai te apoiar nisso, vai fazer essa negociação com os outros clubes e é totalmente possível. Agora, vamos só para os avisos finais da noite. Nossa próxima reunião, dia 11 de junho, no mesmo horário, inscrição lá no Simpla também. Bom, pedido que eu faço, por favor, sigam nossas redes sociais, interajam com os nossos conteúdos, compartilhem com seus amigos, parentes, vizinhos, conhecidos. Como não tem fim lucrativo, tanto na Toshimasa quanto nos clubes, nós não temos verba para divulgação, tudo que fazemos é orgânico, vamos divulgando da medida que dá e muito do boca a boca. Infelizmente, o Toshimasa, apesar de estar no Brasil há mais de 10 anos, deve ter uns 20 anos já que o primeiro clube foi criado, ainda é pouco difundido, pouco conhecido. Peço carecidamente, se conhece alguma pessoa que acha que vai se beneficiar com a metodologia e com tudo que a gente oferece aqui, indique, traga. Isso é a forma que a gente consegue de crescer os clubes, crescer essa comunidade. Vamos só tirar uma foto, aí a gente fica à vontade para poder bater papo. Deixa eu parar de compartilhar, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar o print, que eu abro tanta coisa no meu computador que normalmente ele não me deixa tirar o print. Vamos ver se vai funcionar dessa vez. Não vai deixar. Não deixa. Você consegue tirar para a gente, Paulo? Deixa eu tentar aqui, eu acho que sim, Thiago. Como é que era aquele esquema que faz para aparecer a galeria, todo mundo? Consegui. Não sei como eu consegui. Então vamos lá, todo mundo aí com os melhores sorrisos. Peraí. Não, um minutinho aqui, gente. Não consegui, não, peraí. Agora sim. Agora foi. Pronto. 3, 2, 1. Vou mandar para você, Thiago. Fez aqui, gente. Todo mundo de olho aberto, todo mundo sorrindo. Deixa eu conferir. Boa pergunta, peraí. Todo mundo perfumado. Todos. Todos, sim. Todos bem na foto. Beleza, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Sintam-se à vontade para voltar sempre que quiserem. Tragam amigos, parentes, conhecidos.